pânico. É isso que jovens de todo o mundo querem que os adultos sintam em relação às mudanças climáticas. A ganância e a ignorância estão condenando o futuro da vida na Terra. Pessoas crescendo em cima de muitos outros, massacrando muitos outros. A mudança tem que vir de nós jovens, que somos presente e futuro. Nós não somos só o futuro, nós somos o agora. Jovens brasileiros engajados no movimento planetário participaram de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Eles foram inspirados por uma adolescente sueca que, aos 15 anos, decidiu combater o aquecimento global. Ela não aguentava mais ficar esperando pelas decisões das autoridades. Em agosto de 2018, Greta Thunberg decretou greve à escola. Não iria mais ao colégio às sextas-feiras, iria lutar pelo clima. Fez um cartaz e foi para a frente do parlamento da Suécia. Era o nascimento do Fridays for Future, um movimento que apenas um ano depois já conta com o ativismo de milhões de jovens de mais de 90 países. O objetivo é fazer com que os governos deixem de promessas e comecem realmente a agir para reduzir a temperatura do planeta. Agora, já. Senão, segundo cientistas de todo o mundo, as consequências podem ser muito graves. Mais inundações nas cidades, avanços dos mares sobre propriedades costeiras, secas que levam a longos racionamentos de água, incêndios devastadores, ameaças à agricultura e, portanto, à segurança alimentar, doenças. Tudo isso tem custos enormes para os governos. Custo de reconstrução das cidades, estimado em bilhões de dólares anuais, de queda na produtividade, de tratamentos de saúde e custo de perda de vidas. Dezenas, centenas, milhares. Um valor inestimável. Os jovens exigem ação. Os jovens do mundo inteiro estão dizendo que não aceitam a negligência e a omissão dos governantes com relação às questões ambientais. E os jovens têm o poder de pressionar o governo, eles têm o poder de ser escutados e têm o poder de trazer mudanças políticas. O que eu não consigo entender e o que eu não consigo aceitar é que menos de 1% dos brasileiros, menos de 0,5% dos brasileiros, que é o total de pessoas que legislam dentro das casas legislativas e dos governos, podem decidir e prejudicar tantas pessoas. É uma coisa que não só revolta, sabe? Não é só uma questão de revolta, mas é uma coisa que deixa a gente indignado porque eles deviam legislar, eles deviam atuar para nos beneficiar. Mas eles fazem o movimento contrário. E aí a pergunta é exatamente por quê? Nós estamos cansados de ver os políticos gananciosos agindo apenas em prol do lucro e desprezando toda a riqueza natural que nós temos no nosso país. Estamos cansados da impunidade das empresas que estão avançando e destruindo o nosso meio ambiente. A gente, em 3 anos, viu 2 crimes ambientais horríveis, praticamente iguais acontecerem no nosso país. A tragédia que aconteceu em Mariana e menos de 3 anos depois em Brumadinho. E o que está sendo feito contra isso? Infelizmente, a maior forma de poder que a gente tem hoje em dia é o dinheiro. As pessoas mais poderosas do mundo são pessoas todas ricas. E se dinheiro é poder, onde a gente coloca o nosso poder? Porque o dinheiro, que é o poder, não está sendo dado para a educação. Por que a educação não é empoderada? Por que a educação não recebe esse poder que é o dinheiro? Por que a sustentabilidade não recebe esse poder que é o dinheiro? Porque nós somos cada vez mais privados de escolher realmente onde nós colocamos o poder. Eu tenho certeza que muitos brasileiros não querem colocar o poder em uma mineradora que está matando um monte de gente, uma mineradora que está tendo desastre ano sim, ano não. A mudança depende de nós, jovens, presente, agora, hoje. Porque se nós formos falar, não, mas nós vamos ser o futuro, nós não vamos ter um futuro se nós deixarmos as pessoas que estão à frente hoje destruírem o que é nosso por direito, o que nós temos a possibilidade de cuidar, de tomar conta, de defender.
Então, por que não hoje? Por que não começar de agora, ao invés de esperar a ação de outras pessoas ou esperar a nossa ação posterior? Esperar o futuro. A gente veio dizer que o dinheiro não compra a vida e o dinheiro não compra o nosso futuro, o futuro dos jovens, de todos nós sentados nessa sala aqui no planeta. Os participantes da audiência pública, assim como os demais jovens organizados, exigem que os detentores de poder cumpram o Acordo de Paris. O acordo foi celebrado em 2015 e assinado por 197 países. Nele, as nações se comprometem a combater as mudanças climáticas e a se adaptar aos seus efeitos, além de ajudar os países em desenvolvimento. Para isso, estabeleceram uma meta considerada ambiciosa: não permitir que a temperatura do planeta aumente mais que 2 graus acima dos níveis pré-industriais. E o ideal mesmo é limitar a 1,5 graus. Para isso, devem, entre outras coisas, usar menos petróleo e carvão e despoluir o ar. Nós já estamos sofrendo as consequências das mudanças climáticas e de todos os outros problemas ambientais. Os 5 anos mais quentes da história foram os últimos 5 anos. O aquecimento dos oceanos bateu o recorde no ano passado. O derretimento das geleiras na Antártica já é 6 vezes maior do que era há 40 anos. 1 milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção. Tempestades e desastres naturais são cada vez mais intensos e frequentes. E nós conseguimos perceber isso esse ano no Brasil, porque tivemos intensas tempestades, tivemos no Rio de Janeiro, igual a gente percebeu mais de uma vez esse ano, em São Paulo, no Nordeste, inclusive com várias mortes. Bom, além disso, 16 milhões de refugiados climáticos abandonaram seus lares no ano passado, e a previsão é de que em 2050 sejam 250 milhões de refugiados climáticos. E milhares de pessoas morrem todos os anos devido às mudanças climáticas. Por ondas de calor, secas, poluição, deslizamentos, tempestades, furacões. Até quando nós vamos ter que ouvir essas notícias? Até quando milhares de vidas serão exauridas? Até quando nós vamos fechar os olhos para o problema? Bom, é importante dizer que muita gente pensa de outra forma, inclusive líderes de alguns países. Seguindo a orientação de uma minoria científica, eles não acreditam que os eventos climáticos sejam causados pela ação humana, pela poluição, desmatamento. Acham que é parte de um ciclo natural e que o mundo já teve outros períodos de aquecimento. Por isso, não concordam, por exemplo, em deixar de usar carvão ou petróleo. Reduzir as emissões vai fazer com que a geração de energia seja menor. E 80% da matriz elétrica do mundo hoje ainda depende do petróleo, do carvão mineral e do gás natural, para quem não tem recursos hídricos, para quem não tem outro tipo de recurso. Significa que mais de 160 países no mundo continuariam na miséria. Se esquentou é a mudança climática, se esfriou é a mudança climática, derreteu, congelou, secou, choveu, desertificou, explodiu, tudo é mudança climática. Mas a maioria dos cientistas do clima concorda que, mesmo que as variações sejam cíclicas, as manifestações climáticas estão muito mais severas e frequentes hoje do que seria esperado. Em Recife, por exemplo, já observamos várias estradas costeiras que estão sofrendo forte processo de erosão e a gente pode imaginar áreas costeiras como Rio de Janeiro, como Salvador, que são bastante vulneráveis ao aumento médio do nível do mar, e o Brasil vai ter que ter uma política em relação a esse tipo de adaptação. Se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris, esses limites serão atingidos no Brasil. O Brasil deixará de ser uma potência agrícola. O Brasil, segundo o governo, permanece no Acordo de Paris. As nossas metas foram estabelecidas em 2015.
chegar em 2030 com 43% menos emissões de gases de efeito estufa do que havia em 2005. Para isso, nós nos comprometemos a investir em energias renováveis, como solar e eólica, e a restaurar 12 milhões de hectares de florestas. Mas dados de julho do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicaram um aumento de 278% do desmatamento no país em relação a julho de 2018. Esses dados foram questionados pelo governo. Em agosto, a região amazônica viu aumentar o número de queimadas. Foi o pior mês da década, o que provocou uma crise internacional entre França e Brasil. Na audiência da Comissão de Meio Ambiente do Senado, os participantes defendem a ideia de que a floresta amazônica é importante para o clima do mundo e questionam o conceito de desenvolvimento. O Brasil, ele já é o país que mais desmata florestas tropicais no mundo. E as florestas, elas são essenciais no combate ao aquecimento global e para a manutenção de um desenvolvimento sustentável. As florestas, elas armazenam bilhões de toneladas de carbono todo ano. Elas influenciam regimes de chuva de todo o planeta e elas garantem a manutenção dos mananciais hídricos. E a destruição desenfreada não só das nossas florestas, mas de todos os biomas no Brasil precisa parar. O que eu enxergo na questão de desenvolvimento e meio ambiente é que o Brasil continua num ciclo que ano após ano, década após década e século após século, ele não muda. Nós temos buscado sempre um modelo de desenvolvimento que ele é agressivo e que ele não consegue se encaixar nos padrões de país continental que é o Brasil. Eu sou da Amazônia. Eu já vi inúmeras vezes esse desenvolvimento ser implantado, passando por cima de várias pessoas, passando por cima de comunidades, passando por cima de povos tradicionais e, principalmente, não trazendo nenhum retorno econômico e social que, de fato, possa dizer que foi um empreendimento que buscou o desenvolvimento. Então, o primeiro questionamento é: que desenvolvimento é esse que a gente busca? Porque eu não vejo desenvolvimento, eu não sei se vocês veem, mas eu vejo pequenas pessoas crescendo em cima de muitos outros, massacrando muitos outros e discursando que estão buscando um desenvolvimento que, na verdade, só é para si. Porque na base, de fato, não chega. Todos nós sabemos que os níveis de gás carbônico estão aumentando, certo? Isso acontece por conta de muitas indústrias que nós acabamos apoiando e que não estão nem aí para as questões ambientais, que, pelo contrário de pessoas como nós, estão, como eu já disse anteriormente, de olho no econômico, sem pensar que aquilo também faz mal para eles. As ações que eles tomam fazem mal para eles, causam mal a eles. Porque ficar de olho no econômico, sem ter uma boa qualidade de vida, não interessa muito hoje em dia. O que adianta você ter tudo e ter uma péssima qualidade de saúde? O IPCC, painel da ONU sobre mudanças climáticas, revelou no último relatório que a agricultura e o desmatamento, entre outros usos da terra, são responsáveis por 23% da emissão de gases de efeito estufa. O painel alerta que, para combater o aquecimento global e assegurar produção suficiente de alimento, a gestão sustentável de florestas e terras agrícolas é fundamental. Para representante dos Jovens pelo Clima, há alternativas sustentáveis para o agronegócio brasileiro. O Brasil é o 6º país no mundo que mais emite gás de efeito estufa. Mais de 70% das emissões de gás de efeito estufa no nosso país estão relacionadas com o agronegócio. A agropecuária brasileira, se ela fosse um país, ela ia ser o 8º maior poluidor do mundo.
E a gente pode perceber que o agronegócio nacional, ele funciona como um verdadeiro lobby, influenciando todas as decisões políticas, muitas decisões políticas, para garantir apenas o ganho capital. Nós temos que focar na questão do desenvolvimento sustentável, trabalhar a questão da agricultura sustentável, as agroflorestas, agricultura de baixo carbono, existem várias novas alternativas. Então, é preciso mudar a forma como o agronegócio atua no nosso país. Quando a gente fala de mudar o modo de plantar, a monocultura, não é que a gente queira a gente defenda acabar com a produção agrícola. Não, a gente quer que exista a produção agrícola, mas que ela seja uma produção agrícola consciente, que ela não produza com muito agrotóxico, como tem sido feito, que ela, de fato, indique e tenha esses parâmetros de qualidade expostos e tenha um controle de acompanhamento sempre transparente. A gente quer também que ele seja uma atividade que consiga gerar não só dados econômicos, mas também emprego e renda, porque, às vezes, no campo a gente acaba que o modelo da monocultura ele não consegue gerar a quantidade de emprego, já que é tudo mecanizado. O IPCC também recomenda diminuir o consumo de carne para combater o aquecimento global. Estudos indicam que a indústria da carne é a que mais contribui para o efeito estufa. Isso acontece de várias maneiras. Quando o gado libera gases do intestino, metano, mais poluente que o gás carbônico, quando a mata é derrubada para abertura de pasto e por causa do combustível usado no transporte da carne, desde a fazenda até a mesa. O setor da carne é também o que mais consome água, principalmente nas atividades relacionadas à alimentação do animal. Seja pela questão climática, por motivos de saúde ou pelos direitos dos animais, o fato é que o número de vegetarianos dobrou no Brasil nos últimos 6 anos. A carne deixou de ser consumida por cerca de 29 milhões de brasileiros. Jovens antenados com as demandas ambientais têm mudado algumas práticas. Para reduzir a geração de lixo, por exemplo, trocaram canudos de plástico por versões reutilizáveis. E olha isso, aqui em Brasília, muitos levam os próprios copos para festas e até para bares. Mas uma mensagem enviada aos participantes da audiência colocou em xeque esse esforço. Ela veio do Leandro Alves, do Distrito Federal, pelo portal E-Cidadania, que é um canal de comunicação direta do Senado com a população. O senador Fabiano Contarato leu a mensagem. A nova geração é ecologicamente correta, mas adora comprar um dispositivo eletrônico super poluente todo ano e jogar o velho no meio ambiente. Essa pessoa, ela, na verdade, não está acompanhando muito o avanço tecnológico também, né? Porque o avanço tecnológico, a cada ano, ele mostra aí que a gente tem acesso a vários equipamentos que têm sido cada vez menos danosos ao meio ambiente. E aos que são danosos ao meio ambiente, já que a produção continua, que seja feito, como eu disse, o descarte adequado, que também prevê dentro da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Eu sou da ONG Programando o Futuro e queria refutar sobre o negócio do celular. A gente trabalha com tratamento de lixo eletrônico e não só apenas com celular, mas com todo tipo de lixo eletrônico. Esse material, quando é passado para a gente faz o descarte correto. A gente costuma descaracterizar o resíduo e esses tipos de resíduos são colocados em bags separados e é enviado de novo à indústria que fabricou. E assim ele transforma em um novo equipamento. E o que a gente consegue recondicionar, a gente oferece cursos de informática básica, montagem de configuração e robótica. E a gente capacita muitos alunos. Por ano é mais ou menos de 700 a 800 alunos. E não só isso, todo mundo hoje tem muito fascínio pela impressora 3D. A gente recolhe esse plástico e transforma, faz a impressora 3D. A gente pega esse material e a gente transforma em blocos, a gente fabrica o nosso próprio filamento. Tem empresas que disponibilizam o recolhimento desse material. Agora,
a comunidade não se preocupa muito em correr atrás de procurar saber, porque nós temos o Pai Google, como o povo diz, e mesmo assim não gastamos nosso tempo com o que é necessário ou o que é importante para a gente poder pesquisar. Esses jovens engajados valorizam a educação e desenvolvem projetos ambientais nas escolas. Eu, assim como o companheiro, eu fui delegado em 2009, eu tinha 13 anos, da terceira Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que era uma política pública de governo que a gente não tem certeza se vai ser implantada, até porque o governo Bolsonaro extinguiu todas as secretarias e departamentos relacionados à educação ambiental dentro do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação, que eram quem realizava esse processo, que é um processo que, de fato, eu posso dizer, eu também acredito que deva dizer que foi transformador. Então, hoje eu vejo que a gente está vivendo um retrocesso. E não é só uma visão unilateral minha. Dados comprovam isso. Na nossa escola, a gente tem diversos sistemas ambientais, diversos sistemas de sustentabilidade. Eu mesmo desenvolvo uma agrofloresta circular no fundo da escola. É desenvolvida uma agrofloresta linear por outra aluna também no fundo da escola. É desenvolvida uma companhia. É desenvolvido um meio de isolante térmico usando caixa de leite para cobrir o teto da escola. É desenvolvido um viveiro que ele usa de garrafas PET para controlar o clima dentro do viveiro. Assim a gente consegue ter uma diminuição do grau para as mudas se desenvolverem melhor. É uma escola que tem um grande interesse ambiental, é uma escola que tem uma BET, uma bacia de evapotranspiração, que cuida da água suja do banheiro, mas também é uma escola onde a gente luta contra o tempo e a gente luta contra o governo, de certa forma, porque a cada dia mais a nossa educação dentro do Brasil está sendo sucateada, a nossa educação está sendo jogada pela janela. Uma atitude que nós tomamos na nossa escola é a do reaproveitamento da água. Os nossos bebedouros levavam muita água embora, muita água que dava para ser reutilizada de alguma maneira, que podia ser utilizada para lavar o pátio, que a gente estava usando água limpa. Então a gente pensou, por que não, ao invés de jogar essa água que desce para fora, colocar ela nos baldes, né, nos nossos barrizinhos que a gente tem do lado do bebedouro, para poder utilizar em outras coisas. E isso ajudou bastante. Não tem como desvincular a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente da educação. Porque educação é a que muda o mundo. A gente entende que faz mal o CO2, a gente entende que faz mal as coisas na camada de ozônio, a gente entende que faz mal por meio da educação, é por meio desses aprendizados. E quanto mais eles tiram esse senso de percepção da vida e do meio ambiente, mais eles tiram o nosso direito de ser seres humanos, seres pensantes, mas eles tiram o nosso direito à vida. A gente vive num país onde a gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata violenta, onde a gente olha e fala, ai, que bonito, uma ação suíça, uma ação canadense, quando, por exemplo, as piores mineradoras brasileiras são mineradoras canadenses. Então, até quando a gente vai ser uma colônia? Porque a gente é um país independente que se comporta como um país colonizado. A audiência pública acabou. A luta dessa galera, não. Na mensagem final, eles deixam um chamado para outros jovens se unirem ao movimento. Hoje, nosso trabalho deveria ser para andar para frente no que a gente já conquistou, mas infelizmente a gente está tendo que lutar para não retroceder. Isso é muito, muito triste. Também elogiar todos esses alunos aqui presentes que têm a coragem de tomar iniciativa nas suas escolas e convidá-los a ingressá-los no nosso movimento. A gente está aqui para dar voz a todos vocês, porque todos estamos no mesmo barco, e dizer que a participação de cada um é fundamental. Isso é por vocês, é por todos nós que ainda temos esperança de que um dia vamos poder comemorar vitórias na preservação ambiental. Nós não somos o futuro. O jovem não é o futuro. O jovem é o presente, porque se ele não faz o agora, não vai ter ninguém para fazer. A gente espera muito de quem não está fazendo nada, quem está fazendo o contrário. Então, acho que o momento agora é que a gente, de fato, consiga se unir e criar frentes amplas de diálogo e criar frentes amplas de articulação e mobilização. A gente não vai derrubar só com vontade, a gente vai derrubar com ação, a gente vai derrubar de uma forma propositiva. Tome a sua iniciativa. Comece você fazendo sua coleta de lixo, comece você a jogar o papel de balinha na lixeira, comece você a se preocupar com você e com as pessoas que estão ao seu redor.
Porque as pessoas que estão ao seu redor, querendo ou não, sofrem com aquilo que você faz. Nós não temos mais tempo. Nós precisamos conciliar esse desenvolvimento, a produtividade, com o desenvolvimento sustentável. O nosso planeta está pedindo socorro e nós temos que atender a seu chamado. A mudança precisa começar agora. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês, e eu tenho muito orgulho de vocês, quando eu vejo a colocação de cada um de vocês, o brilho nos olhos, a forma como fala, esse empoderamento. Nós temos que nos empoderar, vocês têm que se empoderar disso efetivamente. E a gente fica por aqui. Acompanhe nossos programas pela internet e pelas redes sociais do Senado. A gente está sempre falando de um tema interessante que está em discussão na sociedade e no Congresso Nacional. Tchau!